Olá, aqui é Rose Brito, do canal Consciência Despertada, e estamos fazendo a leitura do livro Mãos de Luz, um guia para a cura através do campo de energia humano, de Bárbara Ann Brennan, da editora Pensamento. Hoje nós vamos ler o capítulo 6. Capítulo 6. O campo da energia universal. Quando já adulta, comecei a ver de novo os campos da energia vital. Tornei-me cética e confusa. Ainda não encontrara a literatura mencionada nos 2 capítulos anteriores, nem recebera nenhuma das orientações citadas no capítulo 3. É claro que, como cientista, eu conhecia os campos de energia, mas eles eram impessoais e definidos por fórmulas matemáticas. Estariam realmente ali? Teriam algum significado? Não estaria eu fabricando minhas experiências? Seria aquilo mera suposição de que a coisa existia só porque eu queria que ela existisse? Ou eu estava experimentando outra dimensão da realidade dotada de significado, ordenada e sumamente útil à compreensão das circunstâncias da minha vida atual e, com efeito, da vida como um todo? Eu já lera a respeito dos milagres de antanho, mas todos tinham acontecido no passado, a alguém que eu não conhecia. Muita coisa parecia boato e fantasia. A parte da física que havia em mim precisava de observação e de controle para provar que esses fenômenos eram reais ou irreais. Por isso, comecei a coligir dados, isto é, experiências pessoais, a fim de ver se ajustavam em alguma forma ou sistema lógico, como se ajusta o mundo físico. Eu acreditava, como Einstein, que Deus não joga dados com o universo. Descobri que os fenômenos que eu observara eram muito parecidos com o mundo com o qual eu estava familiarizada, bem ordenado na forma, no formato e na cor, e claramente baseada em relações de causa e efeito. Mas havia sempre algo mais ali, alguma coisa que continuava desconhecida, inexplicável, um mistério. Cheguei a compreender quão tediosa seria a vida sem o mistério desconhecido que vivia dançando diante de nós à medida que nos movíamos através do quê? Do tempo e do espaço? Eu costumava pensar assim. Veja agora que nos movemos através de experiências pessoais de realidade, pensando, sentindo, experimentando, sendo, fundindo-nos, individualizando-nos, apenas para fundir-nos outra vez numa dança infinita de transformação, à proporção que a alma se forma, cresce e caminha para Deus. O que eu observava se correlacionava com os muitos livros esotéricos escritos sobre a aura e os campos de energia. As cores se correlacionavam, os movimentos, os formatos e as formas se correlacionavam. A maior parte do que leio, costumo ler depois de fazer minhas observações, como se uma mão invisível quisesse que eu primeiro experimentasse um fenômeno antes de ler alguma coisa sobre ele, de modo que não pudesse projetar nenhuma imagem mental formada a partir da minha leitura. Agora, acredito com firmeza na experiência de guiamento, que se move através da minha vida inteira e a impregna como uma canção, sempre me conduzindo a novas experiências, a novas lições,
à proporção que cresço e me desenvolvo como um ser humano. Exercício para ver os campos de energia vital do universo. A maneira mais fácil de começarmos a observar o campo de energia do universo é simplesmente deitar-se de costas, relaxados, na grama, num bonito dia de sol e olhar para o céu azul. Depois de algum tempo, veremos minúsculos glóbulos de orgone formando linhas onduladas contra o céu azul. Parecem minúsculas bolinhas brancas, às vezes com um ponto preto, que surgem por um segundo ou dois, deixam um ligeiro traço e tornam a desaparecer. Se você persistir na observação e expandir a visão, começará a ver que todo o campo pulsa num ritmo sincronizado. Nos dias de sol, as minúsculas bolinhas de energia, brilhantes, movem-se depressa. Nos dias enevoados, mais translúcidas, movem-se devagar e são em menor número. Numa cidade envolta em névoa e fumaça, são menos abundantes, escuras e movem-se muito devagar. Estão subcarregadas. Os glóbulos mais numerosos e mais brilhantemente carregados que já observei foi nos Alpes suíços, onde há muitos dias ensolarados e a neve cobre tudo com densas correntes. Aparentemente, a luz do sol carrega os glóbulos. Agora, transfiro o olhar para o alto das copas das árvores erguidas contra o céu azul. Verá uma névoa fina ao redor delas. Por curioso que pareça, você também notará que não há glóbulos na névoa. Mas, se olhar com mais atenção, verá os glóbulos no alto da névoa verde, modificando o seu padrão ondulado e fluindo para a aura da árvore, onde desaparecem. Aparentemente, a aura da árvore absorve os glóbulos minúsculos. O verde ao redor da árvore aparece na fase da foliação, durante a primavera e o verão. No início da primavera, a aura da maioria das árvores apresenta uma tonalidade entre cor-de-rosa e avermelhada, semelhante à cor dos brotos vermelhos das árvores. Se você olhar com atenção para uma planta de casa, verá um fenômeno semelhante. Coloque a planta debaixo de luzes brilhantes com um quadro escuro atrás dela. Verá linhas de cintilação verde azulada subindo pela planta, ao longo das folhas, na direção em que ela cresce. Elas cintilarão de repente, depois a cor se esvai, aos poucos, apenas para cintilar outra vez no lado oposto da planta. Essas linhas reagirão à sua mão ou a um pedaço de cristal, se você os aproximar da aura da planta. Quando afastar o cristal, verá que a aura da planta e a aura do cristal se esticarão para manter contato. Elas puxam como balas de goma. Veja na figura 6.1. Aí aqui tem o desenho, né? Da figura 6.1, o efeito da pedra na aura da planta. Tentei ver, certa vez, o efeito da folha fantasma, do qual tanto se fala na fotografia Kirlian. Empregando os métodos da fotografia Kirlian, houve quem fotografasse a imagem de uma folha inteira depois que a metade lhe fora cortada.
observei a aura da folha. Era de um azul médio. Quando a cortei, a aura da folha apresentou uma coloração castanho-avermelhada. Voltei atrás e pedi desculpas à planta. Quando se restabeleceu a cor azul, em 1 ou 2 minutos, mostrava sinais definidos da parte que faltava, mas não tão claro quanto eu os vira nas fotografias Guerlain. Veja a figura 6.2. Então aqui tem a figura, 3 folhas, azul claro, castanho escuro, castanho avermelhado escuro, azul claro, flâmula, chama luminosa. Figura 6.2, verificação do efeito da folha fantasma. Os objetos inanimados também têm aura. A maioria dos objetos pessoais, impregnados da energia do dono, irradiam essa energia. As gemas e os cristais mostram auras interessantes, com muitos padrões acamados e complicados, que podem ser usados na cura. A ametista, por exemplo, tem uma aura dourada, com raios de ouro que parte de suas pontas naturalmente facetadas. Características do campo de energia universal. Como ficou dito no capítulo 5, o céu, campo de energia universal, conhecido e observado através dos séculos, tem sido estudado desde os tempos históricos mais remotos. Cada cultura tinha um nome diferente para o fenômeno do campo de energia e o encarava do seu ponto de vista particular. Quando descrevia o que via, cada cultura encontrava propriedades básicas semelhantes no céu. À proporção que o tempo foi passando e se desenvolveu o método científico, a cura ocidental pôs-se a investigar o céu de maneira mais rigorosa. À medida que o estado da arte do nosso equipamento científico se torna mais sofisticado, habilitamo-nos para medir qualidades mais finas do céu. Dessas investigações, podemos conjecturar que o céu se compõe de uma energia ainda não definida pela ciência ocidental, ou possivelmente de uma matéria de substância mais fina do que a que geralmente julgamos participar da constituição da matéria. Se definirmos a matéria como energia condensada, o céu poderá existir entre o que presentemente se considera o reino da matéria e o reino da energia. Como já vimos, alguns cientistas chamam o fenômeno do céu de bioplasma. O Dr. John Witt e o Dr. Stanley Kempner enumeram muitas propriedades do campo da energia universal. O céu impregna todo o espaço, os objetos animados e inanimados, e liga todos eles uns aos outros. Flui de um objeto para outro e sua densidade varia na razão inversa da distância da sua origem. Também obedece às leis da indutância harmônica e da ressonância simpática. O fenômeno que ocorre quando você bate num diapasão e outro, perto dele, que começa a vibrar na mesma frequência, emitindo o mesmo som. As observações visuais revelam que o campo está organizado numa série de pontos geométricos, pontos de luz pulsantes isolados, espirais, teias de linhas, faíscas e nuvens. Pulsa e pode ser sentido pelo toque, pelo gosto, pelo cheiro e com o som
e uma luminosidade perceptíveis aos sentidos mais elevados. Afirmam os pesquisadores desse campo que o céu é basicamente sinergético, o que supõe a ação simultânea de atividades separadas que, juntas, têm um efeito total maior do que a soma dos efeitos individuais. Esse campo é o oposto da entropia, termo usado para descrever o fenômeno da lenta decadência que tão comumente observamos na realidade física, a destruição da forma e da ordem. O céu tem o efeito organizador sobre a matéria e constrói formas. Parece existir em mais de 3 dimensões. Quaisquer mudanças que ocorrem no mundo material são precedidas de mudança nesse campo. O céu está sempre associado a uma forma de consciência que vai desde a mais altamente desenvolvida até a mais primitiva. A consciência altamente desenvolvida se associa às vibrações mais altas e aos níveis de energia. Nessas circunstâncias, vemos que, de alguma forma, o céu não é diferente de tudo o que mais conhecemos na natureza. Entretanto, eles nos faz ampliar a mente para compreender todas as propriedades que possui. Em alguns níveis, é uma coisa normal, como o sal ou a pedra. Tem propriedades que podemos definir com métodos científicos normais. Por outro lado, se continuarmos a sondar-lhe cada vez mais profundamente a natureza, ele escapará às explicações científicas normais e se tornará esquivo. Pensamos, então, que o colocamos em seu lugar, a par com a eletricidade e outros fenômenos menos insólitos. Mas ele torna a fugir-nos por entre os dedos e leva-nos a pensar o que é ele afinal de contas. Mas, nesse caso, o que é também a eletricidade? O céu existe em mais de 3 dimensões. O que significa isso? Significa que ele é sinérgico e constrói formas. Isso contraria a segunda lei da termodinâmica, segundo a qual a entropia está sempre aumentando, o que quer dizer que no universo a desordem está sempre aumentando e que não podemos tirar de alguma coisa mais energia do que a que nela colocamos. Sempre obtemos alguma coisa com pouco menos de energia do que a que colocamos nela. A máquina de movimento perpétuo nunca foi construída. Não é esse o caso do CEU. Parece que ele continua sempre a criar mais energia. A semelhança da cornucópia mantém-se constantemente cheio, por mais que tiremos dele. Esses conceitos emocionantes nos dão uma visão muito esperançosa do futuro quando nos arriscamos a mergulhar mais profundamente no pessimismo da idade nuclear. Algum dia, talvez, sejamos capazes de construir uma máquina que possa captar a energia do céu e ter toda a energia que precisamos sem ameaça de nos ferirmos. Revisão do capítulo 6. 1. O que é aura? 2. O dinheiro tem aura? 3. O que é que não tem aura? 4.
Descreva o céu, C-U-E, campo de energia universal. E vamos parar por aqui, deixar só esse capítulo, para que vocês também possam fazer os exercícios que ela citou no capítulo, né, de observar o céu, as partículas, né, os glóbulos, e também fazer com a planta de casa, né, observar as árvores, ver se conseguem ver as auras aí. Olá, aqui é Rose Brito